Sejam bem-vindos à terceira aula do curso sobre reunião mediúnica. O nosso assunto de hoje é o mundo espiritual. Aspectos gerais, pois este assunto requer mais de uma aula para o compreendermos melhor. Mas, procurando contextualizar o estudo sobre reunião mediúnica, estamos trazendo sempre um componente novo neste início de curso para que tenhamos uma ideia do trabalho da reunião mediúnica melhor. Baseando-nos nesta imagem, o mundo espiritual, vemos aí um homem representando um médium, penetrando numa abertura que dá acesso ao mundo dos espíritos. Então, vejamos o que nos dizem os espíritos sobre o mundo espiritual. André Luiz, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, nos relata o seguinte: há várias dimensões no universo. O universo não é só o que nós vemos. Cada planeta tem mais de uma dimensão, principalmente aqueles que estão no mesmo nível de evolução como o nosso. Dimensão, plano espiritual, né? Ou como André Luiz se refere, bem como outros autores espirituais, a palavra esfera. O Espiritismo, diz-nos ele, começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas, vejam só, esferas ou planos ou dimensões, esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo entre os seres destes diferentes planos ou esferas. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Então, reiterando o que nós começamos a falar no início desse slide, há várias dimensões no universo. E assim é melhor para que a entendamos sobre o assunto da espiritualidade. Importância do estudo desse assunto. À direita temos aí na parte superior várias imagens do filme Nosso Lar, o primeiro filme. E na parte inferior, uma concepção artística de uma região espiritual menos inferior, né? Uma região espiritual inferior. Importância do assunto. Nos trabalhos mediúnicos, comparecem espíritos de diversas naturezas, em diferentes estados morais, intelectuais e tipos de ocupação na espiritualidade. Conhecer a causa de tais diferenças, bem como os modos de vida dos espíritos desencarnados, facilita a compreensão de seus dramas e a forma de auxiliá-los na reunião mediúnica. Por isso, todos os médiuns devem ter esse conhecimento para melhor desempenho no intercâmbio espiritual. São as informações que André Luiz, também Manuel Filomeno de Miranda e toda uma pleiade de espíritos que trouxeram aos médiuns do Brasil, né, em outros lugares do mundo, mas principalmente no Brasil, aprofundando o que Kardec explicou quando nos deixou as 5 obras da codificação. Então, Kardec já fala dessas dimensões espirituais ou esferas da Terra nas suas obras. Nosso Lar, como eu acabei de falar, vai aprofundá-la. E um grande estudioso da Federação Espírita Brasileira, o Mário Frigeri, neste livro aí, As 7 Esferas da Terra, para quem se interessar, ele faz um estudo sobre esse assunto de todas as obras de André Luiz. Tá? E do estudo dele, ele comprova ali, nas citações de André Luiz, que são 7 as esferas da Terra,
ou 7 planos espirituais, ou 7 dimensões espirituais. Kardec já nos fala no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração, no item 20, Instruções dos Espíritos, na mensagem espiritual, cujo título é Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Fala o seguinte: ó bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso ou mais feliz do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se, né, subir com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Então vejam que no Evangelho segundo o Espiritismo já se toca nesse assunto. E Kardec também fala, não só dessas 2 vezes aqui na tela, mas em outras, eu aqui peguei 2, na Revista Espírita de fevereiro de 1864, no item Dissertações Espíritas, Estudos sobre a Reencarnação, Limites da Reencarnação. Diz-nos lá a Revista Espírita: há fluidos espirituais como fluidos materiais, se estes dominarem. Entretanto, quando o fluido espiritual conquistou ascendência sobre o material, né, o espírito ficou mais evoluído, o espírito que julga de modo diferente escolhe ou é atraído por simpatias diferentes. A atração é magnética. Esses fazem sua última etapa corporal e entram ao sair deste mundo, quer dizer, vencida a última encarnação, ele entra nas esferas superiores, onde suas aspirações superiores encontrarão a sua realização. Então, vemos aqui Kardec já comentando sobre esse assunto, citando o que os espíritos tinham lhe ensinado, passado para todos nós. Este assunto, a título de informação geral, ele faz parte de outras várias religiões e doutrinas espiritualistas, com nomes diferentes do que nós veremos aqui citados por André Luiz e confirmado em outras obras espíritas. Tá? Aqui nós temos 7 planos: plano ádico, monádico, nirvânico, búdico, mental, astral e físico. Na direita já são em maior número, né? Conforme a corrente espiritualista, você vai verificar nomes e quantidade de céus diferente, ou planos diferentes. Eu usei a palavra céu porque vou falar dela daqui a pouco. Conforme, então, a corrente espiritualista, ok? Então, o assunto não é novo, mas a abordagem que o Espiritismo traz é muito diferente de todas as anteriores. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios 12, 2.4, ele nos diz o seguinte: era ele que diz, ele está falando dele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E ouviu coisas indizíveis, as quais ao homem não é permitido falar. Ou seja, Paulo, desdobramento, né, termo da doutrina espírita, né, o corpo fica aqui e o espírito sai, né, ainda ligado ao corpo, ele foi levado até o que ele chamou de terceiro céu, era a concepção que ele tinha. Pelo trabalho de Paulo, nós sabemos que ele era um grande missionário, um espírito evoluidíssimo também. O cristianismo vingou no mundo, né, fortaleceu no mundo graças ao apóstolo Paulo. Saindo então do terceiro céu de Paulo, vamos voltar a André Luiz e suas explicações sobre as diferentes dimensões, planos ou esferas espirituais da Terra. Como referência, temos no canto superior esquerdo o planeta Terra envolvido por uma elipse em azul claro. É a mesma elipse
de número 7 no centro da na tela, em que André Luiz nos explica as dimensões espirituais. Então, vemos aí de número 7, onde estão os espíritos mais elevados, até de número 1 aos menos elevados. Então, 7, diretrizes do planeta. 6, amor fraterno e universal. 5, arte, cultura e ciência. 4, o umbral, que ele se divide, segundo André Luiz, em 3 partes, e a crosta faz parte do umbral. Essa dimensão que nós vivemos faz parte do umbral, e ainda tem mais outras duas, sendo que a parte, digamos assim, mais elevada do umbral é onde está a colônia, a cidade, nosso lar, como veremos. E ainda a de número 2, trevas, a número 1, abismo. São esferas, dimensões que concentram populações de espíritos que aí são atraídos magneticamente pelo seu nível de vibração. Já sabemos que, conforme a nossa elevação moral, nosso perispírito e espírito vibram numa frequência, como lá no rádio do carro, você vai mudando, as frequências menores têm menor potência e as maiores de maior potência. E no nosso caso, as de maior potência são os mais elevados, após inúmeras encarnações. Comentando sobre cada uma delas, as de número 1 e 2, as menos elevadas, onde se encontram espíritos inferiores, mas bastante endividados. No livro Ação e Reação, inclusive, André Luiz nos comenta a sua viagem a essas duas regiões, principalmente a de Trevas, comentando sobre elas. No outro livro, que não é de André Luiz, mas o título é O Abismo, né, de Ranieri, ele é um médium em desdobramento, comenta bastante sobre essas duas regiões. Muito bem. Diretrizes do planeta, número 7. Conforme o nome diz, aí encontram-se os espíritos responsáveis pela coordenação, organização e direção do planeta Terra, presididos por Jesus. Espíritos mais elevados do nosso mundo, numa elevação que nós não imaginamos. O espírito Emmanuel, no livro O Consolador, ao ser perguntado se há muitas pessoas, espíritos que conseguem ver Jesus, né, após o desencarne, após encontrarem-se no mundo espiritual, Emmanuel fala-nos que na história do planeta Terra, raros espíritos conseguiram chegar até Jesus e vê-lo. Como é difícil. Jesus é um espírito que tem bilhões de anos, né, de evolução. Então, aí encontram-se Jesus e seus assessores, digamos assim, no mesmo nível de elevação espiritual. A seguir, descendo, vem a esfera de amor fraterno universal, que é uma outra esfera de espíritos muitíssimo elevados, mas não tanto quanto os da esfera número 7, responsáveis também por grandes trabalhos na condução do planeta Terra. André Luiz e outros espíritos, até veremos alguma citação aqui, nos falam que é impossível descrever para nós como são essas esferas. É como se você tivesse de posse de um celular na pré-história, exagerando talvez aqui na comparação. Você não tem como explicar um celular para um homem pré-histórico. Ele não vai entender. Então é nesse sentido que eu estou fazendo a comparação. Os espíritos não conseguem encontrar nem mesmo termos na nossa linguagem para se referir ao que existem lá. A próxima esfera é de número 5, arte, cultura e ciência. Espíritos ligados a essas áreas e a tarefa de desenvolvê-las no nosso mundo
encontram-se aí, inclusive com seus equívocos, quando reencarnam, depois de repararem, espiarem e se arrependerem, voltam para aí, porque aí há grandes centros de preparação, de trabalho para essas tarefas. A seguir vem-nos o umbral, como eu falei, ele é dividido em 3 partes, incluindo o nosso plano, a crosta, tá? Onde encontra-se grande população do planeta Terra, juntamente com as trevas e o abismo. Vamos receber espíritos nas reuniões mediúnicas vindos do umbral. Os espíritos que encontram-se nas trevas ou no abismo muito dificilmente comparecem às reuniões mediúnicas, a não ser que passem um longo período de preparação em esferas mais elevadas após serem socorridos para melhorarem a sua frequência vibratória. A frequência vibratória deles impede um médium de recebê-los mediunicamente. Eles têm energias muitíssimo pesadas, assim como os espíritos que habitam as esferas de número 6 e 7. Os médiuns não têm condições de dar comunicações por eles, que eles são muito elevados. Os espíritos que habitam as esferas de número 5 e as partes superiores do umbral, eles podem se comunicar numa reunião mediúnica, muitas vezes utilizando de espíritos intermediários. Eu estou me referindo a espíritos elevados que trabalham nessas regiões. Então, aqui fica um conhecimento geral sobre as esferas, né? Eu disse no início da nossa aula que nosso objetivo não é aprofundar-nos, e daria muitas aulas sobre esse tema. Muito bem. Comentando um pouco mais sobre esse assunto, vamos ver aqui o que nos fala André Luiz. A atmosfera espiritual das diversas esferas será tanto mais pura e eterizada quanto mais afastadas da crosta elas estiverem. O ambiente será melhor à medida que se afastar. Quanto maior o número da esfera, mais elevada ela é. Os espíritos de maior luminosidade habitarão naturalmente as esferas mais afastadas. Podem transitar pelas esferas que eles estão abaixo, mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem, sozinhos, só se forem acompanhados, passar para as superiores, e acompanhados com alguma finalidade. Em cada esfera, o solo tem consistência material e se vê o céu e o sol. Faz parte daquela explicação que nós não vamos dar aqui sobre o que é a matéria e como isso se desenvolve em cada esfera. Há diversas cidadelas espirituais, umas maiores, outras menores, onde se reúnem espíritos em condições evolutivas semelhantes. Essa, então, é a condição. Para estar em cada esfera, tem que estar no mesmo nível espiritual, exceto como veremos em situações especiais. E ainda, do livro Cidade no Além, uma psicografia, né, em que faz esse desenho das dimensões espirituais do nosso planeta. Ali no centro da tela, da figura, tem o planeta Terra e tem uma cruzinha ali, uma cruz de Salomão, envolta por um círculo de luz vermelha, rosa. Ali é o terceiro umbral e ali se encontra a cidade de Nosso Lar, localizada no equivalente geográfico sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ok? Mais uma informação geral para nós. Então, o nosso lar é uma cidade espiritual que está no umbral. É uma cidade elevada, mas está no umbral. Kardec já nos fala isso no Livro dos Espíritos, questão 278. Ele nos fala o seguinte: após a morte, cada individualidade vai deslocar-se para a região espiritual que está em concordância com seu modo de ser e viver. Diz-nos lá os espíritos: eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia
ou antipatia de seus sentimentos. Tal acontece entre vós. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo desejo de fazerem o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Então, você fazer parte de uma esfera dessa, como nós estamos falando e enfatizaremos agora, tudo dependerá do seu nível de evolução moral e do seu estado de vibração. Ninguém vai te pegar e te colocar lá. Você vai ser atraído magneticamente. Pelas informações dos espíritos superiores, então, de forma didática apenas, pode-se sistematizar os destinos do homem após a morte física em 3 situações. Número 1, continuam a viver na crosta. André Luiz enriquece-nos com inúmeros relatos sobre isso. Espíritos que passam por nós, nos atravessam, sentimos calafrios às vezes, não é? Convivem conosco aqui na mesma dimensão. Outros vão para o umbral. Nós fazemos parte do umbral, mas vão para um outro nível do umbral porque ele já tem uma vibração mais pesada, digamos assim. E outros são recolhidos a uma colônia espiritual, esteja ela no umbral ou em esferas espirituais mais elevadas. Ok? Comentando agora rapidamente sobre cada esfera dessa. Sobre cada destino desse, melhor dizendo, desculpem. Espíritos que continuem a viver na crosta. Espíritos excessivamente apegados à vida física e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnados, nem sabem que morreram. Vamos encontrar muitos destes nas reuniões mediúnicas. Continuam a viver nos locais onde se habituaram. Como eles não se prepararam para morrer, não sabem o que é a morte, quando desencarnam, querem ficar em casa, voltar para onde estão, onde viveram. Muitos conseguem, muitos também não conseguem. Às vezes, sem mesmo darem-se conta de que já não mais pertencem ao mundo físico. Porque eles estão vivos, se sentem vivos, não é? Mas não fazem mais nada além de estar presente na casa. Muitos se sentem deprimidos porque as pessoas, os parentes, os familiares, não lhes dão atenção e eles pensam que estão sendo desprezados, quando na realidade ele não sabe que desencarnou. Alguns fatores que podem servir de causa para essa permanência na crosta: a ignorância, né, não sabe que morreu, confusão, medo, apegos excessivos a pessoas e lugares, inclinações aos vícios, drogas, álcool, fumo, comida e sexo. Vinculação a negócios não concluídos é também bastante comum. Pessoas que vivem para o seu trabalho desencarnam e mantêm-se no mesmo local de trabalho, às vezes criam imagens mentais sobre ele e se veem trabalhando o tempo todo, mas de uma maneira diferente. Não sabem que desencarnaram. O desejo de vingança também, em grande quantidade, encontraremos nas reuniões mediúnicas. E outros fatores, outras causas, né, para que os espíritos permaneçam na crosta e não vão para outras regiões do umbral. Ficam no umbral muitos espíritos culpados ou viciosos após a desencarnação. São levados por uma força magnética automática, a lei de sintonia e afinidade a que eu me referi anteriormente, ou por entidades do mal, para uma das regiões umbralinas, e lá permanece até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifiquem a sua psicosfera pessoal e lhes permitam ser auxiliados. Ainda há pouco eu falei que ninguém era levado, mas no sentido, me corrigindo aqui, da justiça divina, né? Não é um espírito te mandando vai para cá, vai para lá. Nesse caso que está sendo citado aí, são espíritos que se comprometeram com outros, né?
cometeram crimes terríveis e, quando desencarnam, as suas vítimas os esperam. E, por último, ser recolhido a uma colônia espiritual, não é? É o melhor dos mundos. Ou um posto de socorro na, a uma colônia espiritual, uma cidade, a um posto de socorro, a que você esteja ligado ou outro motivo. Esse é o melhor destino após o desencarne. Bem, continuando, André Luiz vai nos falar de dois tipos de comunidades espirituais, as superiores e as inferiores. Mas também outros colocam a terceira categoria, que é de transição. André Luiz nos fala que nas comunidades inferiores e superiores também existem as comunidades de transição. Então, para não dificultar, nós, por nossa conta, colocamos aqui esses três tipos: as superiores, as inferiores e as de transição. As superiores, constituídas por espíritos de conhecimento e moralidade elevadas, que demonstram necessidade de auxiliar o próximo, seja encarnado ou desencarnado, pelos estudos, trabalhos e atividades que realizam. As inferiores já são constituídas por espíritos que, a rigor, são qualificados de sofredores, ainda que não se deem conta dessa situação e por isso revelam sua inferioridade moral nas expressões fisionômicas, a sua forma, os gestos, palavras, atos e viciações. E por último, as de transição. Situam-se em zonas intermediárias entre nosso lar e a crosta terrestre, diz-nos André Luiz. Acolhem recém-desencarnados e espíritos errantes, em condições de receber auxílio em busca de reequilíbrio e regeneração, e servem de ponto de apoio para espíritos bem-intencionados durante missões na costa terrestre e próximas a elas. Aí estão as citações de onde foram retirados essas colocações. Mas vamos detalhar um pouco mais. Aqui, alguns exemplos de comunidades espirituais de moralidade inferior e de moralidade inferior. Então vejam, Nosso Lar, Alvorada Nova, Casa Trans e os respectivos livros onde estão citadas. Nosso Lar no livro Nosso Lar, Alvorada Nova também no livro Nosso Lar e também em outros livros de Cair Schutel. Casa Transitória de Fabiano, Obreiros da Vida Eterna, Lar de Cipriana e por aí vai. Campos da Paz, Postos de Socorro. Aí os postos de socorro são aquelas comunidades de transição. Tá? Campo da Paz também. Então, e Lar de Cipriana também. São comunidades de transição. Como assim? Tem espíritos elevados, né? E recebem espíritos para serem socorridos. Então, transição porque os socorridos estão em transição para melhorarem seu nível vibratório, a sua condição moral. E as de moralidade inferior é que não tem jeito, estão lá, vão continuar assim durante um tempo, já estão há séculos, alguns até muito mais que isso. É Cidades Estranhas, é um título dado por várias obras a cidade sem nome, Cidades Estranhas. Escolas de vingadores são escolas que ficam em cidades, em comunidades espirituais inferiores, onde se treina a vingança. Está lá no livro Ação e Reação. E muitas outras mais. Ficamos então devendo as características mais detalhadas das comunidades espirituais, por não ser escopo da nossa aula. E me perdoem, mas teriam que ministrar umas 3, 4 aulas sobre o assunto. Futuramente faremos isso, mas o nosso objetivo é falarmos sobre reunião mediúnica. Então, ainda trazendo mais alguma informação.
do livro Colônias, Novas Colônias Espirituais, do espírito Luiz Sérgio. As colônias ou comunidades espirituais ou cidades espirituais são muito mais numerosas e populosas do que os encarnados supõem. Ele ainda diz mais: a distância entre uma colônia e outra não é medida em quilômetros, mas pela qualidade das vibrações próprias de cada dimensão. Então, é um mundo, um universo diferente e que os espíritos trouxeram para nós pela mediunidade de Chico Xavier, de Valdo Franco, né? Principalmente aqui no nosso país. Outros também já o trazem e trouxeram, mas estamos citando apenas dois grandes médiuns. E, como nós falamos no início da nossa aula, a importância desse assunto é fundamental para que, vamos ver aí o último parágrafo, todos os médiuns devem ter esse conhecimento para melhor desempenho no intercâmbio espiritual. Esse conhecimento de hoje e o seu aprofundamento. Durante todo o nosso curso, nós vamos nos aprofundar em cada tipo de espírito. Né? Hoje foi uma apresentação geral para nos situarmos. Bem, na nossa conclusão aqui, citamos Jesus na sua famosa orientação: faça ao próximo o que gostarias que vos fizessem. Porque ela está aí. Não nos compete julgar ou nos considerarmos melhores do que os espíritos que estão em regiões ou esferas piores que a nossa ou mesmo na nossa. Não sabemos de onde viemos e aqui estamos numa tarefa de socorrê-los, tal como fizeram conosco. Era o que tínhamos pela aula de hoje. Sei que muitos terão a curiosidade de saber mais, mas peço novamente minhas desculpas, mas vamos continuar com o nosso curso. Na próxima aula falaremos sobre dimensões espirituais da casa espírita. E a partir daí vamos entrar para valer no nosso assunto: reuniões mediúnicas. Um grande abraço, muito obrigado.